Olá, meus alunos, minhas alunas, vamos continuar nossa conversa, governança corporativa de TI. Hoje para olhar algumas definições, não é? O que é isso, aonde começa, quem falou o quê, quais as principais definições. Muito bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre, governança de TI tem que estar alinhada com a estratégia do negócio. Então, para desenvolver a estratégia de TI, primeira coisa, eu preciso entender a estratégia do negócio. Definir qual o papel que TI vai ter no negócio e aí sim começar a desenhar o PET, Planejamento Estratégico de TI, ou se for no governo, PDTI, Plano Diretor de TI, onde vão constar as iniciativas, os projetos, o que TI vai fazer. Não é? Assim que se começa essa conversa. Muito bem, governança de TI, ela também e principalmente tem que responder algumas questões importantes. Uma primeira questão difícil, vocês sabem que fazer gestão é sobre perguntar e não sobre responder exatamente. Fazer boas perguntas é muito importante para fazer uma boa gestão. Uma primeira pergunta que qualquer executivo, qualquer dono de empresa vai se fazer é: aquilo tudo que eu gasto em TI, os recursos de TI que eu tanto gasto, lembra, cada vez mais as empresas gastam mais dinheiro com TI, esses recursos, eles aumentam a minha competitividade? Porque hoje, se lembram bem, as empresas gastam fortunas em TI, não é buscando produtividade mais, é buscando competitividade. Então, uma pergunta das mais importantes é o que, na verdade, dá até nome a uma grande área de pesquisa de administração e de gestão de TI, que é a efetividade. Quão efetivo é o investimento, o gasto que eu faço em TI para me trazer resultado? Essa é uma pergunta. Se tivermos práticas, mecanismos de boa governança de TI, talvez consigamos responder. Uma segunda pergunta muito importante é: lá na minha empresa, os administradores, em geral, assumem responsabilidade sobre TI ou só o pessoal de TI? Essa é uma pergunta das mais importantes e relevantes. Por quê? Quem tem que assumir responsabilidade não é só a área de TI, mas também quem está demandando as soluções. Então, essa é outra resposta que, quando se tem boa governança, consegue se dar. Uma terceira pergunta importante é: os meus investimentos de TI, eles visam as minhas prioridades como um todo? Ou seja, existe uma alavancagem ao longo da empresa toda? Novamente, se eu tiver boa governança, eu consigo responder. Uma quarta pergunta, esta muito complicada: como é que eu faço para definir se os meus investimentos em TI estão trazendo retornos aceitáveis? Traçar retorno de investimento, calcular retorno de investimento, a gente sabe fazer. Mas, quando a gente está falando de alguma tecnologia muito inovadora, tecnologias muito sofisticadas, que custam caro, se eu usar técnicas tradicionais de mensuração de retorno, talvez não sejam suficientes. E qual é o preço? Eu estou falando do custo, eu estou falando do preço de não se ter alguma ferramenta. Por exemplo, redes sociais, uma tendência forte. Dependendo do seu negócio, você tem que, né? É mandatário, é obrigatório. Você tem que ter ferramenta para monitorar, para trabalhar com isso. Qual é o preço de não ter? Muitas vezes pode ser o seu negócio. Então, ter governança de TI eficaz é também saber tratar desses assuntos e dar essas respostas também. Muito bem. Olhando por outro lado, independente das perguntas, qual o risco de uma má governança? Quando a gente fala de governança, a gente fala muito de riscos, né? Qual o risco de ter uma má governança? Outra pergunta: como aplicar a governança? Como fazer? Como aplicar a governança? Como alinhar os serviços de TI com os objetivos do negócio? Então, todas essas perguntas podem ser respondidas tendo governança de TI. Então, a definição de governança passa também pelo entendimento que uma boa governança tem que fazer frente a essas questões, tem que resolver essas perguntas. Se a gente olhar o IT Governance Institute, não é? Qual é a definição que eles dão? Está ali um texto que vocês podem ver, mas eu sublinhei algumas palavras. Alinhada, então a TI tem que estar alinhada com a estratégia de negócio, é o alinhamento.
inovações, TI também tem que pensar no futuro, também tem que estar alavancando, né? Continuando a definição deles, tem que trazer maior valor, não adianta falar de benefício intangível, temos que falar de benefícios tangíveis, onde a eficiência é um benefício. E também estamos pensando em riscos. Então, IT Governance Institute define com essas palavras principais. Principal teórico, eu vou mostrar para vocês mais à frente, inclusive, um modelo do senhor Peter Weil. Peter Weil é o pesquisador talvez mais relevante quando se pensa governança hoje no mundo. Ele é radicado no MIT e ele tem um modelo muito interessante chamado Matriz de Arranjo de Governança. Nós vamos ver em breve. Albertin, que vocês também já conhecem do modelo que eu já comentei anteriormente, já apresentei para vocês. Professor Albertin, da EASP, a escola aqui da FGV, ele também pensa governança, também define governança. Para o professor Albertin, governança é definir direitos decisórios, ou seja, estabelecer, governança de TI pode ser entendida como autoridade e responsabilidade pelas decisões referentes ao uso de TI e a sua administração. Definir direitos decisórios. O professor Peter Weil, lá do MIT, com a Jenny Ross, a parceira de pesquisa dele nesse assunto também, vai um pouquinho além. Além de estabelecer direitos decisórios, governança de TI também trata de estimular comportamentos desejáveis. O que é estimular comportamentos desejáveis? Particularmente gosto muito dessa segunda parte da história também. Por quê? Se falarmos que governança e tratarmos governança só como sendo estabelecer direitos decisórios, quem decide o quê? Se parássemos aí, governança teria um papel muito forte de controle, um papel de polícia, onde a palavra compliance, tão usada, entra. Né? Então, se governança fosse simplesmente dizer quem decide o quê, estabelecer direitos decisórios, sobraria para a governança simplesmente o papel de tomar conta e fiscalizar, ver se quem deveria fazer está fazendo. Pegar os frameworks, os quadros de referência, e ver se está compliance, ticando ou não. Mas é mais do que isso. Por isso eu gosto dessa definição do professor Peter Weil. Especialmente a hora que ele fala estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI. O que é estimular comportamentos desejáveis? É criar mecanismos para garantir que o colaborador, que o agente, que o executivo, que o usuário vá ter comportamentos que se espera ele tenha, buscando os objetivos maiores da organização, na hora que ninguém está olhando. Isso que é estimular comportamentos desejáveis. Isso tem muita relação com o tema alinhamento de incentivo. Como é que eu faço para alinhar incentivos? Na Universidade de Stanford tem dois professores, John Milgram e Paul Roberts, que escreveram um livro muito interessante tratando também de alinhamento de incentivo. Como é que eu faço para garantir que o funcionário vai ter o comportamento que se espera que ele tenha? Lembrando, nós estamos falando aqui de gestão de TI. Então, por exemplo, a hora que eu vou implantar um novo sistema na empresa, implantar um ERP, implantar uma solução de analytics, implantar uma automação de força comercial, a hora que eu vou implantar algum sistema qualquer, como é que eu faço para garantir que aquelas resistências, lembra aquela conversa nossa já de outro encontro, de outro momento? Como é que eu faço para garantir que aquelas resistências humanas vão ser minimizadas? Como é que eu faço para garantir que as pessoas não vão sabotar, que as pessoas vão utilizar corretamente? Só farei isso se eu tiver os alinhamentos de incentivos corretos, adequados. Isso, se formos aprofundar nesse tema, vai chegar lá nas teorias de motivação. Lembram do Sr. Maslow e outros tantos que há tanto tempo já falam sobre isso? Não é? Teoria de motivação. De uma maneira mais, vamos dizer, crua, mais chucra até, de falar, a teoria da cenoura e do nabo.
Conhece a teoria da cenoura e do nada? Eu boto a cenourinha na frente, falando assim, olha, se todo mundo atingir os objetivos, nós vamos ter as métricas aqui para medir, se todo mundo atingir os objetivos, nós vamos ter um prêmio, participação nos bônus, vai todo mundo lá no navio, com Roberto Carlos, etc. Tem gente que gosta. Né? E o nabo? É outra forma de teoria, de alinhamento. Olha, se não fizer, o facão vai rolar, etc, etc. Então, isso é muito cru, né? Mas começa aí. Alinhar incentivo é pensar como é que eu vou desenhar o modelo de governança para que os administradores da empresa, os usuários, os gestores de TI tenham comportamentos que se desejam. Então, essa definição do professor Peter Weil me parece bastante abrangente à medida que ela inclui também não só estabelecer direitos decisórios, quem decide o quê, mas também como que eu faço para estimular comportamentos desejáveis. Lá na frente vamos ver a matriz de arranjo de governança, é um modelo do professor Peter Weil, que vai também endereçar bastante essa questão de alinhamento de incentivo. Essas são as principais definições com as quais nós vamos trabalhar na disciplina, né, para pensar governança de TI. Muito bem, foi um prazer. Continuamos a nossa conversa em outro momento. Muito obrigado.